aqui eu quero abrir parênteses para falar de dois conceitos diferentes. Aceitação, que depende do amor incondicional, e aprovação. Sabe de uma coisa? Deus nos aceita, nos aceitou quando nós éramos só lixo e pecado. Ele nos amou sendo ainda pecadores. Ele nos aceitou daquele jeito, quando você não tinha nada para oferecer para Deus. Você era fedido, que nem eu. Fedia pecado, iniquidade. Nós não tínhamos nada de bom. Deus nos aceitou daquele jeito. Ele nos amou daquele jeito. Aceitação e amor é uma coisa. A aprovação é outra coisa. Deus não aprova o nosso pecado, a nossa imundícia, as nossas escolhas erradas. É assim que a gente tem que ser com os nossos filhos. Nós os aceitamos, apesar das suas dificuldades e limites, dos seus erros. Mas nós reprovamos as suas atitudes erradas e nós punimos e corrigimos os seus erros, como Deus faz conosco. A gente vai chegar lá. Então não se cobre, pai, de você ser firme com o seu filho diante do erro dele, porque Deus é conosco. Isso não significa que você não está amando, não está aceitando. Aceite seu filho do jeito que ele é, mas não deixa de ajudá-lo a melhorar. A gente vai falar disso daqui a pouco. As outras questões, as outras necessidades, que é amor, elogios, disciplina e Deus, eu vou falar dentro desse outro livro aqui, que todo mundo deveria ler. As 5 linguagens do amor, vira e mexe a gente fala dele. Irmãos, você deveria comprar esse livro e você deveria ler. Iria te ajudar muito o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com os parentes, lá no trabalho, você entender o que faz bem para as pessoas, como conquistar o coração das pessoas. E aqui eu falo das 5 linguagens de amor. Você pensa de repente, amor é uma coisa tão boa, aquela coisa que a gente sente, né, Mônica? Não estou falando de sentimento. Amor não é sentimento. Amor é uma escolha. Decisões que a gente faz. Amor é uma escolha. Porque se amor fosse sentimento, como a gente iria cumprir aquele mandamento de Jesus, que ele fala assim, amai os vossos inimigos? Se amor fosse sentimento, quem conseguiria amar aquele que puxa o tapete, que passa a perna, que prejudica, que fala mal, que calunia? Você ia conseguir amar essa pessoa? Sentir algo assim delicioso por ela? Amor não é sentimento. Amor é uma escolha de doação, de investimento, porque Deus amou ao mundo que decidiu dar o seu único filho. Isso é amor. Então, amor é uma das necessidades básicas. E para você entender melhor o que é amor, esse livro ajuda a gente nisso. Você precisa muito, é uma das 7 necessidades básicas, fazer com que o seu filho se sinta amado. Preste atenção no que eu vou te falar, papai e mamãe. Mais do que amar os seus filhos, você precisa, se você quer ter plantas fortes, fazer com que seu filho se sinta amado. Você fala, não, mas eu amo. Se eu perguntar aqui, quem é o pai que ama o filho e a mãe? Eu sei que todos vão levantar a mão. Mas talvez se eu perguntar para os seus filhos, seus pais te amam? Seu pai te ama? Sua mãe? Será que ele vai responder que ama? E se ele responder que ama, por quê? Como ele vai definir o amor? Não, porque eu vejo lá o coração do meu pai, está assim, cheio de sentimento. Não. Esse autor fez uma pesquisa e ele perguntou primeiro para os pais, você ama os seus filhos? Todos responderam que sim. Na hora que foi perguntar para os filhos, alguns responderam que sim, outros responderam que não. E os que responderam que sim, eles justificavam por quê, que eles sabiam que o pai e a mãe amavam. E alguns respondiam assim, não, meu pai me ama, porque ele me leva para o parque para passear comigo. Olha como ela entende amor. Outro diz, não, mamãe me ama, porque ela passa a mão no meu cabelo e no meu rosto e me dá beijinhos. Outra fala, não, mamãe me ama, porque sempre que eu chego em casa, ela fez a comida que eu gosto. Você entende que o amor, ele é entendido de maneiras diferentes? E esse livro ensina a gente a descobrir como as pessoas entendem o amor, como cada um entende amor. Então tem 5 linguagens de expressar e de entender o amor. São essas 5. Palavras de afirmação, contato físico, tempo de qualidade, atitudes de serviço e presentes. Por exemplo, quando eu olho para a minha infância, eu não me lembro de uma única vez que eu tenho ouvido dos meus pais, eu te amo. Pode até ser que eles tenham falado, mas eu não tenho lembrança nenhuma.
de ouvir meu pai e minha mãe falando, filha, eu te amo. Não tenho lembranças também deles me beijando, acariciando. Não tenho, eu tento buscar na minha lembrança, na minha memória. Eu falo, meu Deus, eu não consigo uma única vez de lembrar meu pai me abraçando, me beijando. Mas eu não me lembro de um único dia na minha vida que eu não tenha me sentido amada. Eu nunca tive esse sentimento de não ser amada. Como assim uma criança que nunca ouviu ou que não se lembra de ter ouvido, nunca foi beijada, acariciada, sempre se sentiu amada? Porque, na verdade, a minha linguagem de amor é atitudes de serviço. Como os meus pais, eles eram excelentes em nos agradar, em fazer tudo para nós. Eu sempre me senti, eu não entendi como eu consegui me sentir tão amada, sendo que os meus pais não expressavam isso com carinho, me lambendo, né, aquilo, não tinha isso na minha casa. Mas depois que eu li esse livro, eu pude entender. E até hoje é assim. A linguagem de Dani é diferente. É toque, é carinho. Como isso é importante para ele, ele é bom, vem, abraça, beija. Mas tem hora que eu fico, ele podia abraçar menos, beijar e lavar mais louça e fazer as coisas. Porque, assim, às vezes, é a maneira como eu preciso ser amada. E ele espera diferente. Às vezes eu quero fazer as coisas que ele gosta, tudo. Mas ele está querendo que eu pare, vai lá, fique perto dele. Abrace, beija, diga que ame. É a linguagem de amor. Esse livro vai ajudar muito. Você sabe por quê? Porque às vezes você está falando a linguagem que o seu filho não está entendendo. Você diz que ama, 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 mas não separa tempo de qualidade. E ele não se sente amado porque você não para estar com ele. Ou talvez você não tenha atitude de serviço. Ou você não fala, não tem palavras de afirmação. Eu te amo, você é linda, você é minha princesa. Olha, você é demais, como você é inteligente. Tem crianças que se sentem amadas com palavras de afirmação. Qual é a linguagem de amor do seu filho? Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Leia esse livro. Sabe por quê? Porque às vezes você está tentando fazer de tudo para agradar as pessoas, sendo que se você concentrasse em uma única coisa, você conquistaria o coração. Você agradaria. Você não precisa ficar fazendo 1001 coisas. Tem que tirar tempo, tem que beijar, tem que abraçar, tem que falar, tem que fazer o bolo. Não. Tudo isso expressa amor. Se você puder fazer tudo, ótimo. Mas se você puder se concentrar naquela que ele entende, vai ser melhor ainda. Entenda isso. Palavras de afirmação, como é importante isso. Quando o seu filho está começando a desenhar, ele está lá riscando, faz aquela coisa horrorosa. É a sua família. Olha, mamãe, que eu desenhei a minha família. Ele nem sabe fazer a bolinha da cabeça ainda, só tem risco. O que você chega e fala? Nossa, que lindo, está lindo? Tá, não. Porque se eu desenhasse assim e mostrasse para você, você ia falar, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Mas por que é importante a gente falar, nossa, que lindo? Porque por melhor que a criança se saia bem no desempenho, ela não sente que é aprovada sem a afirmação de alguém. Então, por mais que o seu filho faça alguma coisa que é característico da idade deles fazerem, né? Ele começou a andar de skate, aí ou de bicicleta, você fala, não, começou, toda criança tem que aprender. Nossa, filho, sério? Como é que você conseguiu isso? Parabéns! Como você é capaz? Como você é esperto, filho, que orgulho de você. Porque ela conseguiu algo que era um desafio para ela, só que se ela não falar, e principalmente os que precisam de palavra de afirmação, ele não se sente realizado. Então, elogie. Você sabe que para cada palavra de crítica negativa, você precisa de 4 palavras de afirmação, de elogio. E normalmente a gente tem pouco tempo, você não está ali olhando as coisas que ele faz certinho, porque afinal de contas faz mais do que obrigação, para que ficar elogiando? Mas na hora que ele faz errado, quem deixou o sapato aqui? Eu sou tua empregada, por acaso? Você lembra rapidinho. Mas o dia que ele não deixou, para que você vai elogiar? Fez mais do que obrigação.
Mas ele fez alguma coisa que talvez para ele seja desafiador, mas para ele sentir que ele é realizado, ele é o cara. Nossa, filho, parabéns, hoje mamãe nem precisou falar para você guardar o sapato, que orgulho de você está ficando bom nisso, hein? Você vai ver que o resultado vai ser muito melhor. Nossos filhos precisam de palavras de afirmação. Contato físico. Toque, beijo, carinho. O contato físico é o que constrói a identidade sexual dos nossos filhos. Prestem atenção, pais. E agora, que bom que hoje nós temos um auditório maior de homens aqui, de papais, do que na semana passada. Pai, você é fundamental na construção da identidade sexual dos seus filhos, mais do que vocês, mães. Como é importante. Se você quer que o seu filho cresça aquela planta forte, que fala grosso, você precisa fazê-lo sentir-se homem. Ah, Mônica, eu sou boa com isso, porque lá em casa é tudo na taca. Homem para mim tem que ser na dureza. Não. É o contrário. Essa geração crescente de homossexuais veio daquela geração de pais duros, que achava que para homem ser homem, não tem que acariciar, não tem que beijar, tem que ser tratado na dureza. Se você, pai, não der o carinho, o toque, as palavras de afirmação, o contato físico, o abraço para o seu filho homem, ele vai procurar em outro homem. Há uma necessidade fundamental. Beija seu filho, abraça, diga que ama e coloque no seu colo. Isso não vai fazer do seu filho menos homem, pelo contrário. Ele vai se satisfazer nisso. Ele não vai ficar procurando aquela carência de pai. Meu pai, eu acho que ele não me amava, ele não me olhava nos olhos, não me beijava. O primeiro homem que ofereceu o beijo, o abraço, ele vai aceitar. Não tenha medo. Não tenha medo disso. Eu vejo até hoje o meu sogro, ele mora de porta comigo, no mesmo andar. Às vezes ele entra lá em casa, eu chego lá em casa, ele está sentado lá de Dani. Ele tem 83 anos, Dani 53 anos, 2 velhos. Ele segura a mão de Dani e fica assim, os dois sentados no sofá, e ele alisando a mãe. Uma fonte de amor, como isso foi importante. Como isso é importante, porque Dani faz exatamente com o Gabi, com a Monique. Como ele é expressivo nessa questão, muito mais do que eu, porque eu não recebi, ele me ensinou. O pouco que eu sou expressiva de carinho, eu aprendi com ele, mas como foi fundamental. Porque ele fez isso com a Monique não saiu desesperada atrás do primeiro menino que falou, você é bonita. Ela escutava isso todos os dias do pai. A primeira vozinha de menino, ô gatinha, princesa. Não, eu sei que eu sou gatinha, princesa, eu escuto isso todo dia dos meus pais, do meu pai. Não enredou. A Monique segurou, foi casar com o primeiro namorado. Foi namorar lá com 21. É porque não teve oportunidade? Teve. Mas ela era suprida, entendeu? E a fonte maior não fui eu, foi Dani. É o pai. Lógico, nós mães também precisamos fazer isso. Mas os pais são fundamentais. Se você quer dar identidade sexual boa para os seus filhos, segurança nessa área, mantenha contato físico. Tempo de qualidade, outra linguagem. Tempo de qualidade é contato visual e atenção concentrada. Passa o próximo slide. Tempo de qualidade. Será que só estar com filhos é suficiente? Será que isso aí é tempo de qualidade? Não, Mônica, hoje eu fiquei com eles. Aí você ficou com eles, o seu tablet lá e ele lá no jogo dele. Isso é tempo? Isso vale como tempo? Não, não vale como tempo. Cada um fazendo a sua atividade, o filho lá. É contato visual e atenção concentrada. Isso é tempo de qualidade. Não é estar junto no mesmo ambiente, ok? E tem filhos que só sentem-se amados se você parar tudo. Olhar nos olhos, conversar, fazer aquilo que ele gosta. Conta a historinha que um dia o pai estava lendo o jornal e o filho está aqui, pai, e ele está aqui, nem dando atenção. Aí o filho começa a chorar. Aí o pai, o que foi? Eu bati aqui. Ele olha, não filho, não foi nada. Como não foi nada? Mas não foi nada, o que você queria que eu fizesse? Você podia falar, coitado. Às vezes os filhos só querem a atenção de um pai que fala, coitado. Que volte para ele. Não espera seu filho ficar chorando, fazendo a birra, chamando atenção,
carente, porque você não para olhar nos olhos, dialogar, brincar, rolar no chão, contar histórias, se preocupar com o coração, tempo para ouvir. Filho, está tudo bem? Você está com alguma angústia, algum medo? Como isso é importante? Quantas vezes eu fiz isso e ainda faço? Quantas vezes? Filho, está tudo bem? Como que foi na escola? Então, você está preocupado com alguma coisa? Hoje, qual é o maior desafio que está aí no seu coração? Aconteceu alguma coisa ruim que te entristeceu? Adote seu filho. É aquele velho provérbio. Antes que um traficante, um gay, né, um malandro, o adote. Separe tempo. Olho no olho. Isso é tempo de qualidade. E aproveitando, falando de tempo de qualidade, eu já falei aqui, né, da questão do sentar-se à mesa. Alguns de vocês estiveram naquela palestra que nós demos como família. Eu fiquei tão surpresa, porque nós pedimos para os nossos filhos falarem das coisas mais importantes na vida deles. E eu me surpreendi, porque eu não sabia o que eles iam falar, quando a Monique falou, uma das coisas mais importantes na minha criação foi ter comido à mesa com os meus pais todos os dias. Eu sabia que era importante, mas quando ela falou isso, eu falei, uau! Porque eu nunca falei isso para elas. Olha, filha, é muito importante, a gente sempre comeu porque era importante. Mas que bom que ela percebeu isso. Não fui eu que disse para ela estava falando. Isso é tempo de qualidade. Desliguem os celulares, na mesa não vale celular, não vale televisão. É tempo para olhar no olho, para rir, não vale puxar assunto tenso. Discutir na mesa não vale, isso é outro momento. Na mesa é para falar das coisas boas, para sorrir, para dar atenção ao coração, para nutrir. Você precisa encher o tanque emocional do seu filho. Há outro livro que fala Filhos Felizes, que diz que muitas vezes o tanque emocional dos nossos filhos está vazio. E aí eles começam a tentar chamar a atenção para você encher. Não espere esvaziar o tanque emocional dos seus filhos. Dê amor. Amor de várias linguagens, principalmente da linguagem do seu filho. Serviço e presente, que são... Passa a próxima. Tempo de qualidade é isso, ó. Você para tudo para fazer aquilo que ele gosta. Olhar nos olhos e tocar as emoções. No final das contas, lá no fim da vida, ou na idade adulta, sabe qual vai ser a lembrança deles? O que tocou as emoções. Você se lembra daquilo que foi muito ruim ou muito bom na sua vida. Você não se lembra daquilo que passou despercebido. Você precisa tocar a emoção dos seus filhos. Fazê-los sentir assim, meu Deus, hoje nós armamos a cabana e a gente dormiu junto. Nossa, foi muito... Tocou a emoção. Ele não vai esquecer nunca mais. Quando ele for velho, ele vai lembrar o dia que papai e mamãe fez a cabana e dormiu junto. O que você pode tocar a emoção é o que vai ficar registrado na memória. Toque a emoção do seu filho hoje. É com tempo de qualidade, assim que se toca a emoção. Serviço e presente, que é outra linguagem de amor, não vale nenhum nem outro como recompensa, como chantagem. Eu vou fazer o bolo que você gosta, mas você precisa tirar a nota boa. Você precisa arrumar o seu quarto. Não é como recompensa, é gratuitamente, incondicionalmente. Filho, ele chega em casa, ele encontra lá o biscoito que ele gosta, porque você fez. Porque você sabe que a linguagem dele de amor é atitude de serviço. Ou um presente. Filho, olha o que eu trouxe, tome cuidado, porque presente não é para ser dado toda hora. Não é o presente que o seu filho quer, é principalmente o que ele precisa, que vai colaborar naquela idade, para aquele momento. Não se deixe levar, muitas vezes, justamente porque os pais não têm tempo de satisfazer, de olhar no olho, de brincar, de rolar, dá o que o filho pede. Paga uma fortuna, fica endividado, Casas Bahia está lá cobrando, mas o presente está lá que o filho gosta. Não é de presente, isso não vai fazer muita diferença, eu posso te garantir, filho. Muitos aqui não tiveram os presentes que gostariam na vida, no entanto se deram bem porque tinham pai e mãe presentes. Os presentes eram o pai e a mãe que estavam presentes. Você não precisa fazer tudo. Agora, podendo, principalmente se a linguagem de amor do seu filho é presente, compre e agrade seu filho. Se você pode, você não tem que ficar endividado para isso, ou um dinheiro que não é para ser aplicado naquilo no momento. E por último, nessa parte de nutrição. Nutrição, eu falei das 7 necessidades básicas. Uma delas é amor.
5 linguagens de amor. Dentre elas tem palavra de afirmação, que é elogio, que é uma necessidade básica também. Mas uma das coisas que é nutrição para o seu filho, que é adubo, água, uma das mais importantes é exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É muito mais forte o seu exemplo como pai, como mãe, do que aquilo que você diz. Os filhos podem fechar os ouvidos para os seus conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Esses dias eu estava até ministrando na escola de ministérios, falando a respeito do rei Davi. Se eu perguntar aqui quem gostaria de ter o coração como o coração de Davi, todo mundo, né? Aquele homem era o cara. Homem segundo o coração de Deus. Um adorador, um homem para Deus. Deus falou, eu achei um homem segundo o meu coração. Eu queria um coração daquele. Agora, se eu perguntasse aqui, quantos queriam a família de Davi? Os filhos de Davi? Quantos? Talvez nem todos conheçam em profundidade a Bíblia, mas esse homem que foi um dos mais notáveis que já pisou nessa terra em termos da sua experiência com Deus, ele viveu as piores tragédias na sua casa, na sua família. Um dos seus filhos, Salomão, que herdou o trono, acabou em apostasia, idolatria, se voltando contra o Senhor. Absalão se tornou um assassino e matou outro irmão, outro filho de Davi. E matou esse outro filho porque esse outro filho cometeu incesto com uma outra filha. Então ele tinha na sua família um incestuoso, um idólatra, um homicida. E Adonias, o outro filho que ficou mais novo, a Bíblia diz que seu pai jamais o repreendeu, dizendo, que fazes assim? Ele era o mais novinho, mais rechochudinho, bonitinho. Sabe aquela criança gostosinha que ninguém gosta, e Davi já era velho, deixou o menino crescer daquele. No final da vida, esse moço se levantou, falou, esse trono é meu, tudo que meu pai tem é meu, vou tomar conta de tudo, vou passar por cima dele. Você gostaria de ter filhos assim? Incestos, homicídios, raiva. Um vivia com raiva do outro, não querendo ver a cara, querendo matar. Coisa horrível, né? Que tragédia para um homem, segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque Davi não teve referência de pai. O homem de Deus que ele teve como referência foi Samuel. E Samuel não teve filhos que serviram a Deus, eram filhos reprovados. Por que Samuel, sendo grande homem de Deus, profeta, juiz e sacerdote, não teve filhos que serviam a Deus? Porque ele foi criado com Eli. Eli é aquele sacerdote que os seus filhos desonravam a Deus, prostituindo-se dentro do tabernáculo. E por conta disso, Deus os matou, aos dois, de uma só vez. Você está vendo que a pessoa precisa de exemplo, que é o seu exemplo que vai convencer o seu filho mais do que as suas palavras. Filho, está errado, está certo, faz assim, a Bíblia diz assim, isso não agrada a Deus. Isso é bom e é importante, você precisa ensinar. Mas mais do que ensinar, você precisa viver. Seus filhos precisam ver em você aquilo que você quer ver neles. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Não é ensine a criança o caminho. Olá, filha, é aquele caminho, não. Você ensina no caminho em que ele deve andar. É andando que você ensina. É fazendo que ele vai aprender. O importante aí nesse vídeo fala, pai, não esconda os seus fracassos, os seus erros. Sabe esse negócio de que você vai parecer fraco, não vai ser bom você reconhecer os seus erros? É justamente o contrário. Se você quer que seu filho reconheça os erros dele e mude, você precisa ensiná-los a fazer assim, fazendo. Me perdoa, filho, não era dessa maneira que eu tinha que ter falado com você. Me perdoa porque eu fui insensível, não estive presente no momento que para você era tão importante. Me perdoa, filho, por ter falado essas coisas, você não merecia ouvir. Me perdoa por ter tratado a sua mãe desse jeito. Eu não deveria ter feito dessa maneira. É assim que você vai ensinar seu filho a reconhecer os erros, seus próprios erros e mudar. É reconhecendo os seus erros, pai, e mudando. É pedindo perdão. Essa palavra os seus filhos têm que ouvir, para eles aprenderem que é normal. A gente erra, todo mundo erra e a gente pede perdão e conserta. É assim que se faz na vida. Você não tem que ter dificuldade disso.
E o próximo, estou falando de nutrição, que você precisa dar as necessidades, suprir as 7 necessidades básicas, você precisa dar o exemplo e você precisa dar Deus. O próximo slide, você precisa dar Deus. Uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre Deus em seu próprio pai. Sabe como você vai dar Deus para os seus filhos? Não é falando, é mostrando Deus em você. É mostrando que o Pai existe em você, que Jesus existe em você, nas suas palavras, no seu comportamento. Como você quer que o seu filho encontre Deus? Se ele olha para você, Deus ele não vê. Se ele olha para você, ele não consegue ver Deus nas suas atitudes, no seu modo de falar. Você precisa dar, porque essa é uma necessidade básica. Deus, se eles precisam chegar lá fortes, eles precisam de Deus. Como eles vão receber Deus através de você? Quando eles virem Deus em você. Mais do que nunca a gente volta para a questão do exemplo, da sua vida de oração, da sua vida de jejum, de quebrantamento, da sua humildade, a sua leitura da Bíblia. Eles vão ver que você ama o Senhor, que você crê naquelas palavras. No momento de tribulação, você não está chutando pau, você não está chateado, murmurando, não, você está falando, Deus vai prover, Deus é poderoso, Ele vai nos livrar dessa. É assim que se mostra que Deus existe. O único evangelho que nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. É a nossa própria vida. Você precisa mostrar esse evangelho, esse Deus em você. Como eu falei, a responsabilidade não é da igreja. A igreja ajuda, a escola ajuda, às vezes atrapalha, dependendo da escola. Mas a responsabilidade é dos pais. Eu não sei onde eu coloquei esse versículo, mas lá em Deuteronômio diz, em Deuteronômio, tu inculcarás nos teus filhos as palavras que eu tenho falado, ao levantar, ao deitar, assentado à mesa, andando pelo caminho. É no dia a dia que você ensina quem é Deus, qual é a vontade de Deus, a Bíblia. É você, pai, porque quem deita, quem levanta, quem assenta à mesa e quem anda no caminho é pai e mãe, não é pastor, não é líder. É pai e mãe que tem a responsabilidade de incutir nos filhos a palavra de Deus. Somos nós, é você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia para os seus filhos. Por isso a importância do culto doméstico. Mas meus filhos não gostam muito, não importa. A gente não dá para as pessoas, e principalmente para os nossos filhos, aquilo que eles gostam. A gente dá aquilo que eles precisam, e os nossos filhos precisam de Deus. Essa é uma necessidade básica. Dê a Bíblia, ensine, fale. Próximo. Por último, eu vou falar rapidinho. A terceira coisa que eu falei, a primeira, a gente precisa de tempo, a gente precisa de nutrição, que é água, alimento, e a gente precisa de limpeza. Que é limpeza, você está vendo aqui, inseticida, né, para tirar as pragas. Ali você vê uma poda, né, um alicate descendo ali, cortando os galhos. Ali está pequeno, mas é uma parreira, uma vinha, onde as uvas estão cobertinhas. É interessante, uma vez a gente estava indo para o sul e nós paramos numa loja, aliás, que loja? De tortas alemãs. Nossa, maravilhosa, não esqueço. E do lado dessa casa de tortas alemãs, tinha uma parreira, uma vinha. Aí nós olhamos, cheio de saquinho. Eu falei, uai, Dani, o que é isso? Ele falou, são as uvas que estão protegidas. Quando eu falo de limpeza, eu digo disso. De tirar aquilo que prejudica, como, por exemplo, no inseticida, podar aquilo que atrapalha e proteger dos insetos, dos malefícios, daquilo que danifica. Então, é colocar muitas vezes limites, é disciplinar, ou assim, disciplinar, mandar poda, porque todos nós nascemos, queridos, com um monte de coisa ruim dentro de nós. E sabe como isso sai? Muitas vezes sai com ensinamento, com exemplo, mas algumas vezes sai só com poda, só com disciplina. Então, essa é a parte que você não pode esquecer, que às vezes você está nutrindo, está dando amor, está orando junto, mas aí está lá um pulgão comendo a planta, você já falou, já orientou, e o pulgão não sai. Você precisa tacar inseticida, você precisa cortar aquele galho que hoje está atrapalhando. É uma parte meio chata, meio dolorida,
mas tão importante quanto o tempo que se separa e a nutrição que se dá. Porque pode pôr tudo a perder se você não fizer a limpeza correta. A limpeza pode ser feita, próximo, através dos limites, das regras, são os saquinhos que você fala, não, isso aqui você vai ficar guardadinho aqui. Daqui você não passa, ok? Ah, não, mas eu não gosto porque o filho do fulano, do Beltrano, do meu amigo, do meu pastor. Não importa. Quantas vezes nós ouvimos isso dos nossos filhos? Pai, mãe, mas o filho de Beltrano, do pastor fulano, pastor aqui nosso. Eu falei, mas quem é seu pai e sua mãe? Não importa o que os outros fazem. O seu limite é esse. Mas fulano chega em casa 1h30, 2h. Por que eu tenho que chegar meia-noite, 11h30? Porque seu pai e sua mãe é Mônica e Danilo. E nosso limite para você é esse, é o que a gente entende que é o melhor. É o nosso saquinho, a nossa proteção. Ah, mas por que eu não posso ter esse jogo violento na minha casa? Poda no jogo. Joga fora esse jogo. Fulano, Beltrano, Ciclano, todo mundo joga. Aqui, não. Esse galho tem que ir para fora. Esse galho não pode ficar em você, eu tenho que podar. Jogar os inseticidas lá naquele computador, colocar uns crivos no celular, esses aplicativos. Ai, por que você tem que estar vistoriando aqui e me rastreando? Joga lá um inseticida para matar a praga da pornografia, da desobediência. Lá em casa todo mundo é rastreado, não tem jeito de mentir. Se falar que vai, tem que ir, porque a gente está acompanhando aqui. Deixa eu ver, saiu de casa, está indo pelo caminho certo. Todo mundo é rastreado, por segurança. E porque quem não deve, não teme. Porque são limites, é poda. Ajuda para tirar aquilo que não presta dentro de nós. Todo mundo tem desobediência, egoísmo, impureza. Coloca lá, tem aplicativos que tudo que seu filho acessa, você vê, pai. Tudo. Vai para o seu celular. Ai, mas isso é invasão de privacidade. Enquanto ele estiver dentro da sua casa, você será cobrado por Deus daquilo que ele está fazendo. Você podia ter vigiado, colocado um saquinho, cortado, mas você não quis. Depois, quando você vê seu filho com más companhias, envolvido em situações de internet, como aconteceu, esse caso mesmo de Suzano, isso fazia parte de um grupo, de planejamento, está lá. Não tem pai e mãe para poder impedir isso. Se faz através de regras, eu coloquei ali o exemplo dos peixinhos. Se você jogar os peixinhos em um aquário onde não tem limites, eles ficam tudo assim, com medo, inseguros, nadando só no meio. Mas na hora que você coloca plantinhas, pedrinhas, que eles veem os limites, aí eles nadam à vontade. Limites trazem segurança. Limites trazem segurança para o seu filho. Precisa de limites, pode ser feita a poda, né, a limpeza, por limites, regras, por repreensão verbal, deixar lá no cantinho da reflexão, né, do pensamento, é válido. Bom, filho, você vai pensar. Fique lá 5 minutos, 15, do tempo que você quiser. Você não sai daí, você vai pensar no que você fez, refletir. Cantinho do pensamento, a repreensão verbal. E das restrições de privilégios. Restrições, né, de alguns prazeres. Próximo. O não, queridos, é tão necessário quanto o sim. Você gerando algum tipo de frustração, chateação, decepção no seu filho, você vai estar ajudando-o. Porque todo mundo precisa saber superar uma decepção e uma frustração. Ao contrário do que muitos pais pensam, de que não, eu vou fazer tudo para que o meu filho só tenha alegria na vida. Não era esse o sonho da maioria dos pais. Se eu perguntasse para você, qual pai que gostaria que o filho só tivesse alegrias na vida? Você acha que isso é bom? Não é bom. Você não ajuda, porque a vida não traz só alegrias, por melhor que seja. A vida traz tristezas, decepções, injustiças, frustrações. E se os pais não ajudarem os filhos a superarem essas coisas que eles passarão e passarão, eles vão ser esses filhos que vão encher os consultórios psiquiátricos e vão querer tirar a vida. Não vão dar conta do trabalho, não vão dar conta da família. Então, desde pequeno é importante que nós, pais, deixemos os nossos filhos passar por algumas frustrações.
decepções, injustiças. Treine seu filho para passar por injustiças, pais. Treine os seus filhos, porque eles vão passar a vida toda. Ou tem alguém aqui que não passa por injustiça dentro da sua casa? Você espera que o seu cônjuge te trata de uma maneira, seu filho, ele te trata de uma maneira injusta, que você não merecia. Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que todos nós levantaríamos as mãos. Eu me sinto muitas vezes injustiçado na minha casa. Você também. Nós vamos viver com injustiça o resto da vida, com frustração, decepção. E se eu não souber superar as injustiças, eu deixo o meu casamento, eu abandono os meus filhos, eu deixo o meu trabalho, eu abandono a igreja, o meu ministério, porque vem frustração, decepção, injustiça de todos os lados. Mas eu supero elas, eu não deixo que elas prevaleçam sobre mim, porque eu fui treinada desde criança pelos meus pais. Eu fiz isso com os meus filhos. Então, aprenda a dizer não com o coração mais tranquilo do mundo. Assim como você diz o sim. Está aí aquele versículo que eu falei, de Adonias: jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, bonitão, né, bonitinho, e nascera depois de Absalão. Filho rapa do tacho, que foi mal criado. Próximo. Falando rápido aqui do uso da vara, queridos, porque uma das maneiras de fazer a limpeza, restrição, a repreensão verbal e o uso da vara. Está aí os versículos. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O versículo de Hebreus diz assim: filho meu, anterior, volta um. Deixa eu ver se está. Volta um slide. Não, passa o seguinte. Passa mais um, acho que eu coloquei depois. Não, volta então. Eu vou ler para vocês o versículo. Diz assim, Hebreus: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies por ele, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Fala comigo, açoita. Eu fui no original, falei, Deus açoita? Açoita todo filho que quer bem? Deixa eu ir no original, acho que esse negócio não deve ser açoita não. Mas é açoita. O uso de açoite, não tem outra tradução, só tem essa. Açoita. Todo filho que recebe é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, já não sois filhos, mas bastardos. Deus açoita a todo filho que recebe. E o filho que Deus não açoita, não é filho, é bastardo. Provérbios 13, 24 fala: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fala comigo, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Pai e mãe devem ser unânimes na frente dos filhos. Se assim não for, eles se sentirão confusos, inseguros e dominadores da situação. Não tome decisões absolutas precipitadamente, especialmente quando estiver tenso ou cansado. Diga talvez, ou vou pensar no lugar de não, para poder não se arrepender e ficar mudando. Próximo. Para estar na lembrança de seus filhos amanhã, você tem que estar na vida deles hoje. Para estar na lembrança dos seus filhos, na boa lembrança, você precisa estar na vida deles hoje. Eu queria que você ficasse em pé.